Voltamos com o programa Entre Elas, Leila. Dando continuidade, então, a mercadoria já vem pronta de outro país. Nós adquirimos a mercadoria pronta porque hoje no Brasil está faltando mão de obra. Por isso que muitas pessoas de outros países estão vindo trabalhar no Brasil, porque aqui hoje falta mão de obra. E essa mão de obra está sendo utilizada em outras coisas, né? Até se a gente analisa Blumenau especificamente, né? Há um tempo atrás, sábado e domingo era tudo fechado, né? E era um absurdo. Se a gente fala pro pai ou pro avô trabalhar domingo, o meu pai especificamente, ele vai dizer isso é escravidão, né? A gente precisa ter... E a gente está vendo que está mudando. Hoje o mercado está mudando. E tem muita gente em Blumenau especificamente já vindo de outras regiões. Uma época atrás o comércio fechava às 18 horas, né? Hoje não. Hoje, se você está em casa, chegou em casa da empresa às 18, tu sabe que se tu quiseres pão, se tu quiseres alguma coisa, o comércio está aberto até... E aí... Eu defendo a geração Y nesse momento, porque se continuasse como Baby Boomer, o X tudo bem ia se adaptar, se tivesse... Era muito regrado, voltando a dizer, era muito regrado. E era o X, 6 horas, 18 horas, era acabou. 18 horas. E hoje não tem, mas tem aquela comodidade, né? E hoje a gente não pode esperar isso para dar uma devolutiva para um cliente também. Né? Se um cliente está com um problema para resolver, não, agora é só na segunda-feira, já deixa a gente doido, a gente quer que resolva na hora. Então, a gente precisa ter pessoas que façam rápido, que tenham acesso à informação, que agilizem. Eu não posso cancelar a nota fiscal. Como não pode? Eu já sei, é só entrar ali no site e cancela. E antes aceitava, né? Aceitava, não pode. Tá, então não pode, ok, não pode. Não tinha informação. Olha o número de processos que tem aumentado também em função desse movimento mesmo, de impor mais os direitos. Enquanto tem empresas que têm tudo certinho e tem que pagar por isso. E fica revoltada, porque eu não acredito que esse cara está querendo... eu faço tudo certinho. Mas é que tem empresa que não faz. Ajuda aquela pessoa e aquela pessoa não quer saber na hora que sai da empresa. E a gente fala que o Y não quer nada com nada, né? Mas ele quer sim, só que ele pensa na carreira dele. Assim como o X também pensa. Só que ele pensa mais ainda. Ele pensa assim, é engraçado, né? Mas ele pensa, se não der aqui, tudo bem. Eu trabalho em outro lugar. Mas e se tu não tivesse tudo isso aqui? Tudo bem, eu trabalho em outro lugar. Mas tudo bem. Ele não se importa tanto. Então, se ele percebe que ele está sendo maltratado, ou ofendido, ou desvalorizado simplesmente por falta de feedback, ele já pode sentir que não está sendo valorizado dentro da empresa. Então, Leila, voltando ali um pouquinho a questão, nós futuramente vamos ser nos Estados Unidos, né? Vamos ter que contratar mão de obra de fora. Eu vejo, a não ser que tenha alguma reforma política e que a cada vez é falado nisso, né? Falando de imposto nisso, politicamente, o Brasil, né? Esse jovem, como ele aceita a nossa política hoje? Eu sinto que ele não aceita. E alguns nem querem participar, né? E acham que... Enquanto outros estão entrando, né? E participando e fazendo esse movimento. Então, é interessante a gente perceber até... dentro da família, assim, né? Às vezes a mãe não quer que o filho minta. Mas aí alguém liga e a mãe diz, fala que eu não tô. Isso. E aí o filho, na oportunidade que ele tiver, ele vai dizer, poxa, mãe, a mãe não quer que eu minta, mas a mãe tá mentindo. Então, quando, sei lá, com crianças mesmo, a mãe às vezes diz, a mãe, o pai, tô generalizando, né? Não fica, porque olha aquele... Mas o que tem aquele? A geração Y e a Z vão dizer, mas é gente como a gente vai participar, não tem tanto preconceito, tanta barreira nesse sentido, e isso favorece o bem-estar. E o bom do Y, politicamente, né? Politicamente falando, o bom do Y é que ele está indo atrás dos direitos, né? Ele quer um governo que seja digno do nosso país. Mais justo. E por isso que ele faz os movimentos. O Y não faz esse movimento, que o X não fazia e o Boomer também não. Isso é um lado positivo. Exato, exato. O Z ainda é melhor, porque ele trabalha mais a cooperação. O cooperativismo parece que nasce com ele, sabe? O cuidado do próximo, o cuidado das plantas. Para a geração Baby Boomer, planta? O quê? Planta? Não, né? Vamos Sim, porque o desvastar, Baby Boomer e o X, eles também não tinham aquela coisa de, peraí, não é assim, porque não tinham tantas informações. Agora, o Z e o Y já têm informações. Peraí, o que ele está falando ali politicamente não tem nada a ver, não é assim, está mentindo. Isso.
E Por isso, percebe a sustentabilidade também, né? Geração Y, geração Z, percebem que o mundo está acabando mesmo, né? Que se a gente desmata aqui, sim, vem a enxurrada sim, e e dá de ver leva. que essa geração não aceita que vão lá e tirem deles o que é de direito deles. Por isso que eles fazem esses movimentos todos. Então, cada um, né? Nada é por acaso mesmo, assim. E tem Não, cada um defeitos tem sua também, sabe, missão. Luno? Né? Assim, o que acontece? Às vezes eu gosto de comparar, vai ter uma palestra que vai acontecer. O X estuda, faz pós-graduação, se aprofunda e ele ainda não se sente pronto para fazer a palestra. O Y não precisa nada disso e Ele já está lê o preparado. assunto, o artigo, ele já se acha Já especialista está na área. preparado? Então, isso é um absurdo, né? Assim, ele não tá mesmo. Ele não tem o conhecimento, mas ele vai lá, dá a cara e faz Porque ele acontecer, sabe? pesquisa. Porque antes de encarar qualquer coisa, ele vai pesquisar. Só que ele Porque é hoje ele tem a superficial, ferramenta sabe? na mão Mas é dele. superficial. É diferente se a gente pega um X que vai falar sobre a matéria tal e um Y que vai falar sobre a matéria tal. Às vezes ele lê só a manchete e ele já sabe que ele já se acha especialista. Então isso é um perigo. A questão da estabilidade também, né? Ele começa numa empresa. Ah, aqui não tem o que eu quero. Eu não me identifiquei com esse gestor. Ele sai. Hoje E pegar uma cadê a carteira de trabalho continuidade? de um Y é bem complicada, né? E cadê a continuidade disso? Então é importante ter história, é importante fazer uma carreira, é importante ter estabilidade. E não estou falando para ficar 15 anos, mas poxa, como é que é virar um ano ali? Como é que é pegar férias ali? Como é que é passar pelo Experiência, ciclo, né? processo? Exato. Pegar a experiência, pegar junto com a empresa, fazer a empresa, né, crescer. Isso o Y não tem. Ele realmente é muito imediatista. Até tinha uma reportagem uma vez na TV que o menino queria muito ser presidente, ele era geração Y, e ele viu que ia demorar muito na empresa que ele estava, ele abriu a dele. Porque daí ele já poderia ser presidente. Então, Imediatismo, né? é bem difícil. Então, os pais, e aí a responsabilidade, eu entendo muito dos pais, de construir isso, sabe? Porque como o X estava preocupado em trabalhar, a mãe e o pai fora, o Y ficou meio largado mesmo, sabe? Ele tinha que se virar sozinho, ele tinha que pegar comida no mercado e já fazer, esquentar no micro-ondas. É tudo muito descartável, a vida do Y. As coisas que ele consome, a roupa, né? A máquina de lavar da minha mãe durou 30 anos. A minha não vai durar 30 anos. E já é estratégia de mercado não durar tanto. As roupas, então tudo, é tudo. Não é só isso, tudo é mais descartável. E hoje as redes sociais, Leilas, elas são uma arma poderosa para o RH de uma empresa? Muito, tá, Lu? Alguns profissionais, alguns candidatos ficam muito revoltados ainda. Como eu olho tanto a parte de recrutamento e seleção, quanto a parte de treinamento, né? Como eu dou aula na faculdade, então eu acabo estando ali em contato com essas pessoas, com esses estudantes o tempo todo. E quando a gente aborda essas questões na sala, eles ficam revoltados, porque eles acham que o Facebook é uma coisa pessoal, que a empresa não tem nada que olhar. Sim, sim. E hoje não existe, né? Me desculpa, mas não existe mais coisa pessoal. É tudo a mesma coisa, pessoal e profissional. A partir do momento que você postou ali algo da sua vida na rede social, todo mundo vai ter o conhecimento. E não pode bloquear, pode fazer o que quiser, mas às vezes um amigo daquela pessoa era amigo de um profissional do RH que olhou e viu, né? E isso pra gente, pros RHs é importante, né? Tem pessoas que falam assim, Leila, se eu vou para o Oktober, se eu encho a cara no Oktober, não tem nada a ver com o meu trabalho. Pensa, né? Às vezes, eu gosto de dar o exemplo, às vezes eu trabalho, sei lá, com seguro ou venda de carro, e aí, de repente, eu tô lá, né, curtindo a gandaia do Oktober e chega às 6 da manhã, eu tô lá como é que é? Na calçada ali, no paralelepípedo caído, e de repente passa um cliente ali. Qual é a credibilidade que eu vou ter? Naquela empresa. Faz o seguro, ou vendeu o meu carro, ou vendeu a minha casa para mim, e eu, poxa, né, como que não vai ter impacto? É claro que se eu vir um fornecedor meu lá na sarjeta, e se eu vir um que não está na sarjeta, eu, enquanto cliente, eu vou poder escolher, e certamente vou escolher. Isso consegue inibir um pouquinho eles? Eles ficam bravos ainda, muitos ficam bravos, de que não tem nada a ver, que a vida pessoal é vida pessoal, a vida profissional é vida profissional. Mas na prática não tem. Não existe. Se eu tenho. Como separar? Não tem como separar. Você é um isso. ser, você é um indivíduo e você vai levar a sua empresa. Aquele é seu perfil. Então a ideia é cuidar disso, né? Às vezes a gente olha um candidato excelente e a gente vai dar uma olhadinha no Face para conhecer um pouquinho mais dele e a gente descarta do processo. Se o cliente nosso, porque a gente é uma consultoria, né? Então é o olhar do nosso cliente ali.
Então, se ele olha, ele fica mais indignado ainda. Então, é melhor não expor. E por que a gente não quer, na verdade? É porque a gente percebe que os valores daquela pessoa são diferentes dos valores da empresa. Então, não adianta, ela não vai ser feliz lá. Daí sim que vai ser mais difícil dela chegar no horário. O que motiva alguém, sabe? Precisa entender o que motiva ela. Então, se ela já tem valores que são diferentes da empresa, vai dar problema. O processo seletivo não é um processo discriminatório, no meu olhar. É um processo de encontro. É uma pessoa que está encontrando uma empresa desse jeito, com esses valores, e a empresa está procurando alguém daquele jeito, com aqueles valores. Então, quando a gente força essa situação, acaba prejudicando a relação da... Aí na questão dos pais, então a liberdade vigiada, né, é um bom negócio? Mesmo com 18 anos, os filhos devem satisfações aos pais. Eles estão aceitando isso, essa geração? A gente percebe. Só que assim, ó, se a gente olhar a adolescência, desde sempre a adolescência é rebelde, né? Em todas as fases. Então, isso é uma característica da adolescência. Só que a rebeldia é diferente. A gente percebe que, em função da geração Y não ter tido o apoio dos pais frequente, apoio mesmo, carinho, sabe? Atenção, Colinho, amor. coisa. Não teve, era muito prático, era muito se vira. Ou ele se virava, ou ele não comia, digamos assim, né? Porque ele ficou muito sozinho. Então, é difícil começar a exigir dessa criatura que ela trabalhe em equipe agora. Porque ela aprendeu a se virar sozinha. Aí a mãe, é aquela história. Às vezes tem Y que olha para a mãe e diz, mas com que direito você está me cobrando isso? Né? Você não estava aqui quando eu tive... Então, a gente tem muito problema de droga. Eles cobram muito, né? Cobram. E eles cobram e eles veem os pais como se fosse um amigo deles, né? Um amiguinho, porque assim, o que eu vejo hoje também é que na época dos boomers, tinha um aniversário, eles comemoravam em família. Hoje, nessa nova geração, alguém está de aniversário, é um parabéns no Face, né? Nas redes sociais. Parabéns, muitas felicidades. Eles têm mais coragem, isso é interessante mesmo, eles têm mais coragem de falar pela rede do que pessoalmente. Eles não têm eles são meio inibidos, né, na questão de um abraço, de um afeto, que era o que a geração boomer tinha, né? E a X teve também mais, sim, assim, né? E eles ficam inibidos, né? Eles ficam com vergonha na questão, poxa, dar um abraço, não, né? Não... Mas olha o que o pai e a mãe fazem. Eu tô cansada de ver amigos e colegas que botam a criança para assistir vídeo para não incomodar. Sabe? Mas aí vamos para um breve intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos falar sobre o estresse, o dia a dia. Volto já, não saia daí.